Se você tem Bíblia, abra ela, por favor, num dos cânticos mais lindos que a Bíblia traz, que é o Salmo 34, o Salmo de Davi. Eu fui muito ministrado no Espírito nessa semana, para compartilhar com você essa palavra, esse texto. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a minha vida e a sua, mas especificamente Deus também quer falar com alguém aqui em específico. Eu sinto uma movimentação no meu espírito acerca dessa noite, de palavras de bênção, de palavra de encorajamento, de palavras de afirmação, para que você possa reconhecer de fato quem o Senhor é na sua vida, na minha vida, em nossas vidas. Você precisa saber que nós fomos criados para a vida e liberdade. Diga para quem está do seu lado: você foi criado para a vida e liberdade. Que vida é essa? Vida em Deus. Alguns de nós que já tivemos o desprazer de vivermos presos nos cativeiros do mundo, nas ofertas, nas propostas que a nós foi trazida no passado. Alguns de nós se envolvemos com tantas pessoas, se envolvemos nas drogas, nas bebidas e tantas outras coisas mais. Trouxemos tantos lixos para dentro das nossas emoções, ficamos presos dentro de tantos cativeiros. Mas quando a vida de Cristo, o zoe de Deus, a vida de Deus veio até mim, veio até você, Ele começou a produzir transformação. E Ele começou a fazer o quê? Arrancar toda aquela sucata, todo aquele lixo, todo aquele aprisionamento que outrora fazia esse domínio sobre mim, sobre você. E esta vida de Deus, ela foi ministrada em mim e você para quê? Para vivermos justamente a liberdade que o Pai tem para mim. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Se o Filho verdadeiramente te libertar, você vai ser livre. Então a palavra de Deus, ela é ministrada em mim e você, para que nós tenhamos liberdade. Mas há algumas pessoas que às vezes ouvindo isso, falam: tá bom, pastor, você está falando que é para a gente ter vida e a gente ter liberdade, mas e os problemas que eu estou enfrentando, as lutas que eu enfrento? Mas você precisa saber que lutas, dificuldades, momentos adversos, todos nós vamos ter, mas há uma necessidade nossa de sabermos que isso é o quê? Isso é fruto da nossa existência, e o pecado gerou isso, gerou algumas situações adversas, mas quando a liberdade do Pai está sobre mim, está sobre você, nós acessamos o que o Senhor tem de extraordinário, em nome de Jesus. Diga para o teu irmão: a liberdade do Senhor é liberada sobre a sua vida, para que você viva e desfrute de tudo que Ele tem para você. Olha para ele com uma carinha boa e fala assim para ele: Ele veio para te salvar. Diga: Jesus veio para te salvar. Você pode dizer isso mais uma vez? Jesus veio para me salvar. Tem uma canção que diz isso, não tem? No refrão dela: Ele vem para te salvar. Oh, que lindo. Ele vem para te salvar. Você pode olhar para o teu irmão e dizer isso para ele? Contemplar o Senhor e te levantarás. É ambiente. Ele vem para te Vamos de novo. salvar. Ele vem. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e Ele vem sobre você e Ele te levantará. Ele veio para te salvar. Ah, meu Deus, essa é a ação do Pai, essa é a ação do Senhor, e eu quero declarar que essa canção seja uma verdade sobre você, que você levante os seus olhos, que você firme os seus olhos nele, que você possa contemplar a graça, possa contemplar o favor, possa contemplar o milagre. Olha, agosto já foi embora, 2023 está passando numa velocidade incrível. Você pode dizer assim: ó, não está sendo o ano que eu sonhei, mas Ele tem cuidado de tudo. Ele tem abençoado você, tem cuidado da sua casa. Eu também não entrei esse ano imaginando que fosse viver o que eu vivi, já começar o ano com cirurgia, tendo que tirar um tumor da minha tireoide, tirar a tireoide. Jamais imaginei que fosse enfrentar um negócio como esse, mas
tumor veio, o diagnóstico foi encontrado, a cirurgia foi realizada, o tratamento foi feito e estou feliz e curado para a glória de Deus. Momento adverso veio, mas os meus olhos estão continuamente nele, porque ele veio para me salvar, ele veio para te salvar. Ah, meu Deus, essa palavra precisa ser liberada hoje. Diga para o teu irmão: ele veio para te salvar, ele veio para nos salvar. Canta outra vez. Ele vem para te canta com força isso, irmão, é bem facinho, ó. E ele vem para te salvar. Mais uma vez. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. E ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Alguém pode aplaudir o Senhor outra vez aqui hoje? Você pode dizer: obrigado, Jesus, pela salvação. Eu acho que quando a gente ouve algo assim, a gente precisa refletir onde a gente estava, quem éramos e quem somos hoje. Um dia fomos chamados de imprestáveis, um dia o nosso adversário nos acusou, nos sentenciou, mas um dia o Senhor, que foi à cruz se tornar maldito por mim e por você, Ele trouxe vida, e vida essa abundante, justamente para que os meus lábios e os seus se enchessem de júbilo, de triunfo e de vitória, e a gente alcançasse o favor que Ele tem para mim e para você. E é sobre esse texto que eu quero ler com você o Salmo 34. Vou ler alguns versículos desse Salmo, que é uma canção linda. Olha o que diz o verso 1: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Você pode dizer isso comigo? Bendirei o Senhor o tempo todo. Diga: os meus lábios sempre o louvarão. Vamos fazer isso juntos? Agora eu vou contar até 3 e a gente vai vencer os coaches nessa noite aqui. Vamos lá? 1, 2, 3. O finalzinho, olha que lindo: os meus lábios sempre o louvarão. Quer uma regrinha, quer uma receita boa para você viver algo extraordinário nos próximos 30 dias? Abre sua boca em louvor e júbilo ao Senhor. Torna esse texto uma verdade. Senhor, eu vou te bendizer por todas as coisas. Senhor, hoje não deu certo, mas amanhã vai dar. Senhor, olha, hoje eu enfrentei algumas situações adversas, mas amanhã o triunfo e a vitória virá. Senhor, hoje eu passei alguns problemas aqui em casa, tivemos alguns intempéries aqui, mas amanhã a paz do Senhor, que excede todo entendimento, vai se estabelecer e tudo fluirá em nome de Jesus. Sabe, Senhor, porque os meus lábios vão sempre te louvar, os meus lábios vão sempre te adorar, os meus lábios vão sempre engrandecer o teu nome. Aí o salmista começa a cantar no verso 4: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Você pode dizer isso comigo? Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Diga: e Ele mesmo me livrou de todos os meus temores. Diga para o teu irmão: há libertação para você, há cura para você, há renovo para você. Regue a voz e diga: há vitória para você quando você busca o Senhor. Há uma palavra nesse texto que é costumeiro para nós, mas que o salmista diz: quando eu busquei, quando eu clamei, quando eu acessei, quando eu levantei os meus olhos e firmei no Senhor, eu alcancei vitória, eu alcancei resposta, e aquilo que me aprisionava, aquilo que me atemorizava, de fato, o Senhor exterminou, o Senhor anulou, e eu venci todos os meus temores. Eu quero declarar nessa noite aqui, que o Senhor vencerá através da sua fé e da sua posição, o medo que te assolava, a solidão que te perturbava, a ansiedade que te angustiava, a
insegurança que te atormentava, em nome de Jesus, o medo de dar um passo, o medo de crescer, o medo de expandir, o medo de aceitar um desafio novo no seu local de trabalho, uma promoção nova, você que tem negócio, o medo de ampliar, o medo de crescer, o medo de viver coisas extraordinárias, eu declaro sobre a sua vida, profetizo sobre a sua vida, que o Senhor estabelecerá governo sobre você, e você vencerá os seus temores em nome de Jesus. O Senhor, alguém precisa dessa palavra, o Senhor chama você, olha para mim, busque a mim. Você talvez esteja buscando na fonte errada, venha na fonte certa. Muitas vezes nós vamos criando cisternas rotas, onde a gente coloca depósito de coisas que a gente confia na água que vai cair ali, coisa que na verdade o Senhor é o Senhor de todas as coisas, e Ele vai trovejar sobre mim, sobre você, e a água fresca, a chuva serôdia, a chuva temporã vai vir e vai regar a nossa terra, e vai estabelecer o seu propósito em nome de Jesus. Sabe, eu tive uma reunião na imobiliária essa semana, que cuida do prédio, e aí eu estava com a gerente da imobiliária numa sala sozinho. Ela disse: pastor, eu vou falar uma coisa para você, está só a gente aqui, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu falei: pode falar. Ela falou assim: meu Deus, quando a gente soube que você ia vir para cá para fazer o contrato do outro prédio, eu até comentei com uma pessoa, quanta ousadia, num tempo como esse, você fazer um negócio desse. Eu falei: querida, você sabe que de vez em quando eu sento na mesa em casa e falo: Jesus, me falta juízo. Mas eu disse para ela: na verdade eu não me movo pelas minhas emoções, eu me movo por uma palavra, porque quando o Pai aponta, Ele já está dizendo: eu estou lhes pagando a conta. Nessa noite, esse texto aí não é apenas um compêndio escrito na Bíblia, isso é uma palavra que o Senhor está apontando um caminho, está apontando uma direção para mim, para você, e para alguns de nós Ele está chamando atenção. Ele está dizendo: tira essa máscara, tira esse impedimento, tira isso que norteou, que impediu você de contemplar, e busque o Senhor com força, com intensidade, porque se você o buscar nele, vem resposta, e você vence todos os obstáculos que estão diante de você. Profetizo vitória e vida de Deus sobre a sua vida. Ele vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as algemas, fazendo você alcançar o extraordinário em nome de Jesus. Profetiza na vida do teu irmão e diga para ele: vem coisa nova na sua vida. Fala para ele: setembro, fala para ele: setembro, faz assim com a mão, ó, vai ser um mês de rompimento. Vai ser um mês do quê? Vai ser um mês do quê? Deus vai na frente. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Amanhã de manhã, quando você entrar nas redes sociais, normalmente o que você mais vê? Sextou. É assim ou não é? Você vê, às vezes você até posta lá: sextou, coloca um xizinho, né? Contribui com a burrice do brasileiro de escrever errado, de fazer um monte de coisa, mas enfim, coloca um monte de coisa lá: sextou, e aí fica escrevendo tudo que é errado. Mas deixa eu falar uma coisa para você: em vez de você colocar amanhã sextou, você coloca lá assim: Deus vai na frente, abrindo o caminho, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Aí você vai trabalhar, chega lá, a sessão está aquela loucura, o departamento é daquele jeito, aqueles perturbados que trabalham parece que só viram você, e eles vão chegar todos em você, vão atazanar você, e aí você vai ficar bravo e ajustar tudo, amém? Não, você vai dizer o quê? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Você vai sair para o almoço, você vai chegar no estacionamento, seu carro, sua moto, sua lambreta, seu jegue, sei lá o que você vai chegar, está com o pneu furado, está com o pneu murcho, aí você vai ficar lá murmurando, reclamando, blasfemando. O que você vai fazer? Deus vai na frente.
chega lá, vai abrir a gaveta de conta, vai ver aquele calhamaço de boleto. Aí você vai dizer o quê? Estou quebrado, estou lascado. O que você vai dizer? Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando. Amado, você tem que mudar o discurso. Você não pode usar o discurso dos pagãos. Você não pode usar o discurso dos incrédulos. Você não pode descer da plataforma que você está. O lugar que Deus te colocou é um lugar elevado. O lugar que o Senhor te colocou é um lugar para tocar os céus. O Senhor te chama de santo. Ele não te chama você de santo apenas para você viver separado. Não, Ele te chama de santo para você ser incomum, para você não ser igual aos demais. Então aonde Deus plantou você, você verdadeiramente faz a diferença. E eu quero declarar que esses sejam os dias de você buscar o Senhor com intensidade, e Ele vai responder com força e também com velocidade sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Versículo 5 diz assim: os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Você vai olhar para o irmão, você vai ver como ele está cheio de alegria. Olha, quem busca o Senhor, olha o que está escrito no texto: os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Veja quem está perto de você. Olha a cara desse irmão. Não dá vontade de agarrar ele, de tão feliz que ele é? Dá vontade de agarrar ele, dá vontade de falar assim: meu Deus, me dá um pouco disso aqui. Que é isso? Isso é a graça, isso é o favor, isso é a expressão do favor de Deus na vida dele. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Ei, meu irmão, a partir de hoje não se empresta mais para o diabo, não se empresta mais para a cara feia. Para de chupar limãozinho, irmão, e desfruta da graça. Sai de casa na nobreza, enche o peitinho de pomba e sai de casa. Não, dá um sorrisinho para quem está do céu, pelo amor de Deus. Dá um sorriso nessa noite. Pede um sorriso para quem está perto de você. Fala para ele: me dá um sorriso, pelo amor de Deus. Isso. Quem olha para Ele fica radiante, seu rosto não mostra decepção. Verso 8: conheceram de todos nós. Vou contar até 3, você diz aí, vai. 1, 2, 3. Prova e veja que o Senhor é bom. Como é feliz o homem, em sentido figurado, que nele encontra abrigo, que nele encontra proteção, que nele encontra esconderijo, que nele encontra resposta, que nele encontra favor, que nele encontra milagre, que nele encontra provisão e provimento. Meu Deus, como é feliz aquele que faz o Senhor a sua rocha, faz o Senhor o seu sustento, faz o Senhor a sua dependência. Querido, mas para isso não é um estalar de dedo, não é a mão do pastor na sua cabeça, não. O começo do texto diz: prova e veja. O Senhor está te convidando: me busca. Se você me buscar, você vai me achar, e vai me achar numa porção excelente. Você vai vencer os seus temores, e mais do que isso, se você ficar olhando para mim, o seu semblante vai mudar, e no seu semblante jamais haverá questionamento, jamais vai haver nenhum tipo de tristeza, de angústia, não vai haver mais decepção em você. Prova disso e veja, e se aninha, se esconda no Senhor, faça dele o seu abrigo, entre debaixo das asas dele e fala: Senhor, o Senhor é meu braço forte, o Senhor é o sustentáculo da minha vida, o sustentáculo da minha casa, o sustentáculo do meu ser. Aí no versículo 15, olha que lindo, diz assim: os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Olha isso, os olhos do Senhor voltam-se para os justos. Eu queria saber se nessa noite tem algum justo aqui. Eu queria saber se tem algum justo desse lado aqui. Os olhos do Senhor, eles se voltam para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao grito, ao clamor, a súplica, ao levantar das nossas mãos. Você aprendeu aqui outro dia o poder das nossas mãos. Quando você levanta as mãos, os céus, eles entendem assim, o céu entende assim: o meu filho, a minha filha me louva, me adora, e porque me adora, vem resposta em direção a Ele. Meu Deus, que os justos do Senhor possam clamar. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você anseia, mas também não estou aqui para cultivar sua dor. Eu estou
só estou aqui para dizer que o bálsamo do Senhor se encontrou com você hoje, veio em encontro com você, e você vai sair daqui curado, renovado, transformado, fortalecido, animado, e você vai viver os melhores dias da sua história em nome de Jesus. Diga isso para o teu irmão: os seus melhores dias estão a partir de hoje diante de você. Alguém pode aplaudir Jesus? Aí, verso 19: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. É o pecador que passa por adversidade? Não, é o justo. O justo passa por problemas, o justo passa por frustrações, o justo passa por adversidades, inquietudes, dificuldades financeiras muitas vezes, a saúde às vezes é ameaçada, assolada, mas o Senhor o livra de todas. Eu quero declarar que se os seus olhos estiver continuamente no Senhor, Ele vem de encontro com você, e Ele vai abençoar, curar e transformar você em nome de Jesus. Profetiza no irmão que está do seu lado, fala para ele: você pode passar adversidades. Diga para ele: mas no Senhor você vai viver o extraordinário, porque Ele vai livrar você de todas elas. Estou te contando tudo isso para chegar nesse texto do Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Eu vou ler esse texto com você e a gente vai orar. Marcos capítulo 5, por favor abra sua Bíblia lá. Se você gosta de anotar, anote. Esse texto é o texto que queimou meu espírito nessa quinta-feira, e talvez seja a palavra para uma pessoa que está aqui, ou uma que nos assiste, e que essa palavra te encoraje, e a sua posição te faça alcançar coisas extraordinárias. Conversava com o João hoje, o pastor João Vinícius, sobre um texto de Daniel. Ele compartilhava comigo algo que o Espírito Santo ministrou sobre ele, do Deus da provisão. Todas as vezes que você lê a Bíblia e você vê uma resposta, um agir de Deus, é uma das virtudes do Senhor, o Yahvé Jireh, o Deus de provisão que visita o seu povo. E o texto de Daniel 10, do versículo 10 a seguir, é quando o Senhor visita Daniel e diz para ele: Daniel, eu ouvi as suas orações quando você aplicou o seu coração a compreender a palavra do Senhor. Então, quando nós olhamos para esse texto e vemos o que o Senhor está falando com Daniel, isso nos faz lembrar que nós somos os responsáveis por aquilo que acessamos no Pai. Nós somos os responsáveis por aquilo que nós vamos viver no Senhor, por aquilo que nós nos dispomos, por aquilo que nós vamos acessando, alcançando nele. Então é necessário que você tenha uma palavra, e essa palavra que é ministrada em você, você fique firmada nela. Os dias podem passar, circunstâncias possam vir diante de você, mas se você estiver nutrido na palavra, essa palavra fará você alcançar o extraordinário e aquilo que o Pai tem para você. Daniel, quando se põe a entender e a compreender o propósito, Deus responde à vida dele. Assim também somos nós. Às vezes a gente cobra: Deus, o Senhor não responde, Deus, o Senhor não age, o Senhor não me abençoa. Não é que Ele não abençoa, é que nós temos dificuldades de muitas vezes nos quebrantar, de nos entregar, de nos dar totalmente, sem nenhuma reserva. A gente cantou aqui: Ele vem para me salvar, e Ele veio. Ele não vai vir, Ele já veio, Ele já fez a obra. A minha, você agora, compete ser fiel a Ele, viver com Ele, para Ele. E os nossos dias são oscilantes, por quê? Porque muitas vezes nós temos dificuldades de nos manter firmados a Ele, estarmos conectados nele, ligados nele. Nós lemos aqui que os justos, eles têm muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas. O que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos? Eu vou ao Pai, mas eu vou preparar para vocês uma morada, e vou vir buscar vocês, vou tomar vocês, mas vocês vão ter muitas aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, e se eu venci, vocês vão vencer também. Então esse ânimo é a posição, esse ânimo é o local onde nós estamos, como nós os portamos. E o texto que você vai ler comigo aqui, já preguei ele diversas, centenas de vezes, mas todas as vezes que a gente lê esse texto, ele nos ensina o que é posição, o que o pé firmado,
O que nós confiarmos na palavra nos faz acessar. Marcos capítulo 5, verso 21 diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Todos nós conhecemos. Jairo, um homem importante, um homem de posição dentro da sinagoga. Porém, era um homem religioso. Conhecia todos os conceitos da religião. Conhecia todos os ensinamentos da religião. Mas não tinha uma intimidade ainda, não tinha provado de coisas extraordinárias. Ele sabe de Jesus, ouve de Jesus. A filha dele estava moribunda, diz algumas bíblias, algumas traduções. Estava já à beira da morte. E Jesus estava ali à disposição, e Jairo foi até ele. Jesus, vai em casa, ora pela minha filha, por favor. E Jesus se dispõe a ir até ele. Interessante que, se depois na sua casa você continuar lendo, o texto que você leu comigo, no versículo 24, ali para. Do versículo 25 até o versículo 34, não há mais Jairo. Não tem mais o Jairo no cenário. Uma mulher que sofria há muitos anos com o fluxo de sangue, chamada de imunda pelo dogma daquela época, também sabendo que Jesus estava passando por ali, ela propôs: eu preciso tocar nele. Se eu somente tocar nele, eu vou ser curada. Nós conhecemos, essa mulher toca em Jesus, e eu por diversas vezes preguei sobre essa mulher, e eu dou sempre um exemplo, porque quando nós falamos em tocar Jesus, a gente imagina que essa mulher simplesmente estava andando. Imagine que o João, vou te promover, João, o pastor João é Jesus, então tocou em Jesus, ela já foi curada. Não, essa mulher não tocou no ombro de Jesus, não tocou na cabeça de Jesus, não tocou na costela de Jesus. Jesus usava uma veste como essa, um pouco maior do que essa, chamada talite. Não era curta como essa, que essa aqui é um avental de oração. Mas Jesus andava com uma dessas sobre o seu corpo. E quando Jesus ia orar, Jesus puxava isso na cabeça, porque é uma tradição judaica. E Jesus era judeu, e Jesus vivia dentro do costume da época. E Jesus estava andando coberto com esse manto, porque fazia parte. Jesus estava vestido com aquele manto, que era uma roupa, uma espécie de uma camisola grande. A única coisa que diferenciava homens e mulheres era o cinto. Então os homens colocavam um cinto. Para quê? Para poder cingir as suas vestes e poder andar com mais velocidade no seu serviço. E as mulheres tinham eles mais longos. E Jesus estava com uma veste assim. Essa mulher vem no meio da multidão. Assim como Jesus estava indo para a casa de Jairo, a multidão começou a ir junto, porque todo mundo queria Jesus. Mas essa mulher vai se arrastando no chão. Ela joga o seu rosto no pó. Ela se humilha, ela se envergonha. Mais humilhação do que ela já estava passando, porque quando saía de casa, ela tinha que gritar na porta de casa: imunda, 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 porque ela tinha um fluxo de sangue. Então a mulher, quando entrava no período menstrual, ela era considerada imunda. Então todo mundo tinha que se afastar dela. Essa mulher, todas as vezes que saía de casa, tinha que gritar que ela era imunda. Então, vergonha por vergonha, ela se joga no chão. E essa mulher toca de uma forma diferente em Jesus. Por que ela toca de uma forma diferente? Porque ela toca na orla do manto. Quando você chega no aeroporto de Jerusalém, de Tel Aviv, você vê uma imagem desta, do talite, os pés de Jesus. E você vê a franja, essas linhas aqui, que elas estão apontando para a Torá, para os 5 livros do Moisés, a lei. Então são 5 nós que tem aqui. Isso não é um enfeite, isso aqui tem um costume. Fala das 613 leis dos judeus. E essa mulher toca na franja da lei. E quando toca na franja da lei, ela toca onde? Na palavra. Quem era a palavra? O verbo. Quem era o verbo? Jesus. Então, porque ela toca na palavra, a palavra tem que fazer o quê? Parar. A palavra parou. Aí disseram: mestre, você está dizendo que alguém te tocou? Mas tem tanta gente que te toca. E ele diz o quê? Alguém me tocou diferente. Alguém me tocou no local que ninguém é capaz de tocar. Tocou na origem, então tocou na palavra. Jesus parou. E Jesus ora por aquela mulher. Mas enquanto Jesus ora por aquela mulher e toda essa cena acontece, Jairo está onde? Jairo está ali,
com seus olhos fitados em Jesus. Jairo não fica bravo, Jairo não se embrutece, Jairo não sai chutando cavaco, Jairo não sai fazendo rodinha, falando que Jesus esqueceu dele, que não conseguiu, não foi andando com ele. Jesus parou ali, me largou falando sozinho. Não, você não vê o texto, você vê Jairo olhando para Jesus. Olha para o teu irmão e diga: você vê Jairo olhando para Jesus. E eu vou te perguntar, nos intervalos, nos silêncios de Deus, onde é que você vai? E o que você faz? Onde é que você olha? Para quem se abre a boca? Porque muitas vezes no silêncio de Deus a gente murmura, no silêncio de Deus a gente reclama, no silêncio de Deus a gente duvida, no intervalo de Deus a gente questiona, no intervalo de Deus a gente vai para as redes sociais, descarrega a nossa alma, a gente mostra o quão pequeno e fraco nós somos. No intervalo de Deus, no silêncio de Deus, a gente se cala também. Por isso que eu li o Salmo 34 com você. O salmista disse: busca, olha, se você olhar e buscar, tudo muda. Jairo estava onde? Olhando para Jesus. E olha só, quando a gente continua a leitura, a partir do versículo 35, do mesmo capítulo. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Chegaram alguns da casa do Jairo e disseram assim: Jairo, Jesus não deu a mínima para você, cara. Jesus parou para atender essa mulher. Agora não adianta mais, porque sua filha já morreu. Para de ficar esperando, para de criar expectativa em Jesus. Para de achar que a resposta vai vir ali. Assim muitas vezes aparecem alguns na sua vida. Para que você vai ser fiel? Para de ficar levando dinheiro na igreja. Para de ser beato desse jeito. Para que vai na igreja de quinta e domingo? Ah, para com isso. Ah, volta a praticar as mesmas coisas. Vá. Você está vendo que isso não está resolvendo, não está mudando sua vida. É o intervalo de Deus. É o silêncio de Deus. Porque nessa hora o Senhor quer sacar o que está dentro de mim, o que está dentro de você. Porque a mudança não é nele, a mudança é em nós. E o que Ele quer mostrar não é o que está nele, Ele quer mostrar o que está em nós. E nós não somos quando a gente age, nós somos quando a gente reage. Diga para o teu irmão: você não é quando você age. Fala: você é. Diga: você se revela, você se mostra quando você reage. Você já viu aquelas pessoas que são mansas, mas a reação dela é um tigre? Pastor, você está falando do meu marido. Não, é aquela onça, minha esposa, pastor. Não, a gente não está aqui para acusar ninguém, mas nós somos a nossa reação. Chegaram para Jairo: para que você está criando expectativa? Ela já morreu, não adianta mais Jesus ir até lá. E olha, tudo que está à minha volta e à sua estão patentes aos olhos do Senhor. Diga para o teu irmão: tudo que está acontecendo à sua volta estão vivas diante do Pai. Preste atenção agora, eu já vou terminar. Fala aleluia. Verso 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: isso mesmo, Jairo, pode duvidar bastante. Foi isso que Jesus disse? Jesus não deu crédito para a palavra daqueles homens. Jesus não deu crédito para a palavra daquele povo. Levantou a cabeça e disse: Jairo, não temas, crê somente. Jairo, você tem uma palavra, eu estou indo em direção da sua casa. Se você tem uma palavra, creia somente, porque Ele está indo em direção daquilo que você precisa. Se você tiver uma palavra, Ele está indo em direção daquilo que você precisa. Jesus brada para o Jairo: Jairo, não caia nesse laço. Ajuste os seus ouvidos, aprume os seus olhos, continue olhando para a palavra. Eu estava indo até a sua casa. Não é porque eu pausei que eu não estou. Não é porque não está acontecendo como você quer que Deus não está. É que quando Deus pausa, Ele quer mostrar onde nós estamos. Fala para o teu irmão: no pause de Deus, Ele quer mostrar onde você está. Alguém tem mais de 40 anos aqui? Então você sabe o que é televisão. Você sabe o que é televisão com HF. Sabe o que é o HF? O HF é um aparelhinho
deve ser feito, aquilo deve ter sido criado no Satanás, no inferno, porque era uma praga aquele negócio. A gente ficava caçando ele assim. E a gente tinha umas TV que elas tinham vertical e horizontal. Era 2 botãozinhos que ficavam atrás dela, onde juntava bastante teia de aranha. E justamente no melhor, nós que viemos dessa geração, a gente gostava de assistir Domingo no Parque. Era isso. Quando começava esse negócio, a televisão subia. Começava o vertical subir e ventava um pouquinho, tirava a antena fora do lugar e dava nós caçando para ajustar aquele negócio, sintonia fina, mas nós ficava numa ira, irmão, e meu Jesus Cristo, eu quero dar esse exemplo, porque nós somos sem paciência quando as coisas não fluem como nós queremos. O que Jesus está falando para o Jairo é isso: Jairo, não está acontecendo como você quer, mas eu estou no controle. Olha para o irmão do seu lado que ele precisa ouvir essa palavra. Diga, não está saindo como você quer. Fala forte agora para ele, mas Deus está no controle. Onde Deus está? Você crê que Deus está no controle? Então olha para esse irmão aí que disse amém e fala para ele, então confia. Isso, verso 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Repete comigo, não é qualquer um que está apto para andar comigo. Olha para o teu irmão e diga para ele, seleciona quem anda perto de você e quem está ouvindo os propósitos que Deus tem através de você. Jesus chegou lá e disse assim para tu, vamos embora turma para a casa do Jairo. Não, na casa do Jairo vai comigo você, você e você. Vocês estão no nível que vocês podem acessar. Para, irmão. Para de ficar compartilhando coisa do céu para quem fica te puxando para a terra. Anda com gente que te leva para o céu. Porque quando você estiver numa dimensão mais alta, você tem força para puxar quem está na terra. Mas enquanto você não tiver força para puxar quem está na terra, não anda com quem está na terra, vai te puxar para a terra. Essa palavra é para alguém, hein? Fala para o irmão, seleciona as suas amizades, fala para ele. Fala, seleciona quem está entrando na sua casa. Agora, só para terminar, fala assim, seleciona quem está conhecendo o íntimo do seu coração. Verso 38, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas ela dorme. Ei pessoal, não está acontecendo o que vocês estão vendo. Essa criança não morreu, essa criança só dorme. Olha para o teu irmão e diga, não está acontecendo o que você está vendo. Fala, nessa situação, nesse lugar, nesse momento, vem um agir extraordinário do Senhor. Diga, vem um agir do Senhor. O que vem aí? Vem um agir do Senhor. Olha, vocês estão vendo equivocados aí. O que é morte para vocês é apenas uma oportunidade para um grande milagre chegar aí. Aí, verso 40, riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Menina, levanta. Que para alguns era morte, para Deus era uma palavra de posicionamento. Volta para o lugar que é seu. Eu profetizo sobre você hoje, Talita cumi, ventos de avivamento, levanta-te. Eu digo sobre você, irmã, Talita cumi, levanta-te e volta para a posição. Eu profetizo sobre você, irmão, Talita cumi, levante-se e volte para a posição. Vou profetizar sobre você que já tinha cansado da jornada, abriu mão do seu chamado, abriu mão do seu ministério. Eu digo para você, Talita cumi, levanta-te.
hoje. Eu vou declarar sobre você que está meio decepcionado com pessoas, decepcionado com situações. Eu digo sobre você: Talita cumi, levanta-te hoje e volta para o lugar que é seu. O que aconteceu depois que Jesus declara? Imediatamente, não foi algumas horas depois, não foi no dia seguinte, não foi no outro mês, não foi em 7 semanas de campanha, não foi em 7 meses. Imediatamente, a uma palavra, a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Aí eu termino para orar com você. Jesus era demais. Conta para o teu irmão: Jesus era demais. Olha o que Jesus faz. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Jesus falou assim: o seguinte, a menina está de pé, o milagre já rompeu, agora faz um favor para mim, não conta para ninguém. Irmão, Jesus era um baita de um coach. Jesus chegou e falou assim: não conta para ninguém. Você já falou para alguém não contar? Você já falou para alguém: vou te contar uma coisa, mas não conta para ninguém? Você já contou porque você tinha ouvido, porque você já ouviu. Aí você só está passando. Eu ouvi lá, mas por favor, não conta para ninguém. Aí a pessoa: nossa, eu morro, mas não abro a boca. Até ela encontrar o próximo. Aí ela encontra o próximo, ela faz o quê? Queria te falar uma coisa, mas não sei se eu falo. O que foi? Eu estava conversando. Ai, meu Deus, não vai falar, hein? Porque se vai falar, vai ficar mal para mim. Estava conversando com o pastor João Vinícius. O pastor João Vinícius falou assim para mim: olha, o irmão da igreja já comprou a carreta para o pastor, mas não vai contar para ninguém. Não, se você contar, a casa cai para mim. Não, pode deixar. Aí você vai no outro e fala assim: ó, eu vou contar uma coisa para você. Irmão, o que Jesus fazia? Não conta. Jesus falava para o quê? Para todo mundo: vai lá e conta. Ei, irmão, vão começar a contar por aí o que o Pai está fazendo em você, por você e através de você. Isso que você possa estar enfrentando é simplesmente uma notícia extraordinária do Pai, dizendo: Ele ainda faz milagres. Você pode ficar em pé? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando, rompendo, estraçalhando tudo. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Pede licença para quem está do seu lado, bota a mão no ombro dele. Isso, bota a mão no ombro dele.
Você vai ser profeta de Deus agora. Você vai começar a declarar que essa pessoa se levante, que essa pessoa se posicione, que essa pessoa ocupe o lugar que o Senhor tem para a vida dela, que os olhos dela estejam voltados ao Senhor. Profetiza sobre a vida dela. O justo do Senhor pode passar por muitas aflições, mas o Senhor nos livra de todos. Começa a profetizar sobre a vida desse teu irmão. Começa a declarar bênçãos do Pai sobre a vida deles. Senhor, nós nos unimos agora e com voz profética nós nos abençoamos uns aos outros, e nós declaramos, assim como o Senhor declarou sobre a filha de Jairo: Talita cumi, levanta-te, menina. Nós profetizamos uns aos outros, e cada um se levante, se posicione, ocupe o lugar que o Senhor tem de honra, o lugar que o Senhor tem, Pai, selecionado, separado, estabelecido, preparado, o lugar que o Senhor sonhou para cada um dos teus filhos. Que cada um possa voltar para a posição que o Senhor deu a eles. Aqueles que abandonaram o posto, aqueles que abandonaram o lugar, aqueles que por frustrações diminuíram a sua passada, tiraram a sua expectativa. Senhor, em nome de Jesus, que se levantem hoje, que ganhem força hoje, que sejam renovados hoje, que sejam, Senhor, encorajados. Faça-os avançar, que a partir de hoje não andem mais, mas que eles possam correr a carreira que a eles está proposta. Abençoa esta casa, abençoa essas famílias, abençoa essas famílias todas, aqueles, ó Pai, que te conhecem e aqueles que não te conhecem. Abençoa, Senhor, os filhos, abençoa os negócios, abençoa o seu local de trabalho, e que o Senhor, Pai, possa romper algo tão poderoso, algo tão extraordinário. Eu profetizo que a fama deste povo vai ser dita lá fora, das grandes coisas que o Senhor tem dito lá no trabalho dele. Aqueles que estão à volta dele vão conhecê-lo por aquilo que o Senhor está fazendo, pela resposta, pelo agir, pelos milagres. Senhor, eu profetizo nessa noite pessoas aqui que estão sendo levadas um tempo de honra, um tempo de tirá-los de trás da malhada e colocá-los num lugar de posição. Em nome de Jesus, a honra não vem do nosso adversário, a honra vem do Senhor. Eu profetizo esse lugar elevado, esse lugar de destaque sobre a sua vida. Eleve os seus olhos para o Senhor, porque verdadeiramente nesta noite Ele rompe vitórias, milagres, Ele rompe sinais miraculosos sobre a sua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus.